Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Muitas vezes você lê a Bíblia ou escuta falar dos milagres da Bíblia e você acha que tudo aconteceu da noite para o dia. Tudo foi fácil, foi num toque de mágica. Como hoje algumas igrejas apresentam o milagre urgente. Não todas, naturalmente. Então, quando você lê a Bíblia, ou você vai na igreja, e o pastor fala de Abraão, de Noé, de Moisés, de Elias, ele conta um montão de história, falando das coisas que Deus fez. Realmente Deus fez. Mas por quê? Por que Deus fez? Por que Deus não fez na vida de todos? Por que Deus não fez na vida de todos? Porque, segundo a tradição, Deus ama todo mundo. Segundo a tradição, todo mundo é filho de Deus. Ué, alguma coisa está errada. Se todo mundo é filho de Deus, então tem alguma coisa errada, porque Deus não está ouvindo os filhos dele? Não. Essa tradição é mentirosa, é para te enganar. Assim como em algumas igrejas, você também é enganado. Quando alguém diz, não, você vai ser Abraão, você vai ser Noé, você vai ser como Elias, você vai ser mais rico do que Salomão. Você já escutou isso? Então, por que Deus fez coisas extraordinárias na vida de poucos, não de todos? Eu tenho explicado a você. Eu tenho mostrado para você. Basta você entrar aí na página do Facebook e acompanhar os vídeos que fala sobre a intimidade com Deus. Porque fé, o diabo também tem. Mais do que você, mais do que eu. Então você lê a Bíblia, ou então você vai na igreja, e aí o pastor, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. É o seu dia, é o seu mês, é a sua semana, é a sua hora. Você acredita. Mas não acontece. Porque ele está mentindo para você. Ele está mentindo para você. Quando você lê a Bíblia, você vai entender. E eu estou tentando te explicar. Eu estou tentando te explicar. Fé não tem nada a ver com intimidade. Fé é algo que você nasceu como um instinto sexual. Intimidade é algo pessoal. Fé todo mundo tem, inclusive o diabo. Agora, o diabo não tem intimidade com Deus. E às vezes você só tem fé. Porque você vai na igreja, o pastor desperta a sua fé. Mas intimidade você não tem nenhuma. Você tem tempo para ver o Netflix, para ver novela, para assistir 2 tempos de futebol até prorrogação. Você tem tempo para falar mal da vida dos outros, para fofocar. Você tem tempo para tudo. Para ficar na praia 2, 3 horas no sol. Tudo bem. Mas para Deus você não tem tempo. Significa que você não tem intimidade com Deus. Razão pela qual, e eu vou te provar isso, você fica na mão dos pastores. Os pastores te manipulam. Porque você acha que o pastor é o bambambam da fé. Você acha, basta você falar com o pastor impor as mãos, basta você ir na igreja que o seu problema vai resolver. Quantas vezes você já foi? Quantas campanhas você já fez?
Quantas vezes você já falou com o pastor? Quantas vezes o pastor impôs as mãos sobre a sua cabeça? Não aconteceu nada. Olá, dona Eliana. Mandei uma mensagem para a senhora, queria falar com a Raquel. Perguntar algo a ela. Então, o seu problema, o problema das pessoas nessa geração, é que as pessoas não têm intimidade com Deus. Vão na igreja, moram na igreja, dormem na igreja, mas não tem nenhuma intimidade. Eu mostrei para você na Bíblia sobre Noé. Qual foi o milagre que Noé fez? Qual foi a igreja que ele frequentou? Qual foi a campanha que ele participou? Qual foi o manto que ele tocou? Qual foi a água ungida que ele bebeu? Nenhuma. Aí depois eu falei para você de Abraão, amigo de Deus, aonde Deus fala assim, eu não vou ocultar Abraão o que eu tenho que fazer. Olá, Edmundo. Deus não tinha que dar satisfação a Abraão, mas deu, porque Abraão era amigo de Deus. Qual foi o milagre que Abraão fez? Qual foi a igreja que ele frequentou? Qual foi a rosa ungida que Abraão pegou? Quem era o pastor de Abraão? O bispo, o apóstolo de Abraão? Não existia. Aí eu falei para vocês de Moisés, que Deus falava face a face com Moisés como nenhum outro. Diz para mim. Ninguém subia ao Monte Sinai, só Moisés. Ninguém conversava com Deus, só Moisés. Agora eu vou falar de outro homem da Bíblia que tinha intimidade com Deus. Está no livro de Isaías, capítulo 36 e 37. Depois você lê. Você lê. Ezequias foi afrontado. Foi humilhado. O que ele fez? O que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Olha só, ele orou a Deus. Porque foi ele que foi afrontado. Aí depois você lê, bonitinho, a resposta de Deus. Por que ele não pediu as pessoas para orar por ele? Ele mesmo se dirigiu a Deus, porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Os outros tinham fé, mas ele tinha intimidade. É aquela velha história, né? Que eu falo aqui, que às vezes você quer pedir alguma coisa a alguém, mas você não tem intimidade. Então você chega para alguém, para um outro alguém, diz, fulano, fala com Beltrano. Pede a ele para fazer esse favor para mim, porque você tem intimidade com ele. Você conhece ele, você tem intimidade com ele. Vai ser mais fácil. Assim é a nossa vida com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você fica na mão dos pastores. Tudo que o pastor fala para você é lei. Você foi na igreja ontem, tem que ir hoje. Você tem uma dor de cabeça às 7 da manhã, mas você só vai na igreja às 7 da noite. Quer dizer, a dor de cabeça fica o dia todo. Por quê? Você só pode ir na reunião daquele pastor, naquela igreja, naquele horário. Se isso é de uma burrice, é de uma ignorância, de uma estupidez e coisas mais. Porque você tem uma dor de cabeça às 7 da manhã, mas o pastor falou que a reunião especial é às 7 da noite. E você, burro, estúpido, idiota, você acredita nele. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade. Você tem fé para ir às 7 da noite. Chegar em casa meia-noite, porque o pastor, ele mora dentro da igreja. Então ele leva 3 horas fazendo reunião. Ele mora dentro da igreja. Ezequias foi afrontado, ele mesmo se dirigiu a Deus. É isso que falta em você. Você não tem intimidade com Deus. Eu não sei, mas tem gente vendo os meus vídeos, porque agora tem muita gente falando de intimidade. Tem gente aí falando de intimidade. Acho que eles estão vendo meus vídeos.
Intimidade é algo pessoal. Sabe por que os pastores te enganam, te manipulam? Porque você não sabe quem é Deus. Então você precisa de um terceiro. Você precisa de um mediador. Você precisa de alguém que interceda por você. Imagine. Quando você poderia ir direto, você precisa de um mediador. Quando o mediador principal é Jesus, né? Mas você precisa do pastor, do bispo, do apóstolo, do obreiro. Você precisa do manto, você precisa do sal grosso, você precisa de um montão de artifícios para ir a Deus. Por que você não vai direto? Ezequias fez o quê? Ele foi direto a Deus. Intimidade é isso. Se eu tenho intimidade, por que eu vou pedir alguém para falar para mim? Se eu tenho intimidade com fulano ou com ciclano, por que eu vou pedir alguém para interceder por mim se eu tenho intimidade? Veja. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você, e aí, gordão? E aí, negão? E aí, bonitão? E aí, feiozão? Você tem intimidade, a pessoa não se ofende, porque você tem intimidade com ela. Mas quando você não tem, você chama de senhor. Às vezes não é respeito, é porque você não tem intimidade. Assim de fácil. Ezequias foi afrontado. Ele poderia colocar o rabinho entre as pernas, né? Não. Olá, Ismael. Não. Ele foi direto a Deus. Ele não foi direto ao profeta, ele foi direto a Deus. Intimidade é isso. É o que falta em você. Na sua igreja, é só fé, 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 fé. E um montão de gente fracassada, porque tem muita fé. Estão endividados, desempregados, morando em comunidades, estão comendo pão que o diabo amassou, mas estão na igreja de manhã, de tarde e de noite. Não falta uma reunião. E quando falta, o pastor liga para casa. Porque a igreja moderna te controla. Mas você é estúpido, né? Você gosta de ser controlado. Você parece um animal, porque o pastor, ele te marcou. Você é da igreja A, da igreja B, você não pode ir em igreja nenhuma. Mas as pessoas de outra igreja podem ir na igreja daquele pastor. São um bando de canalhas, para mim não dizer coisa pior. Alguém que vem de outra igreja para dar o dízimo na igreja dele, aí ele aceita. Aí ele fala assim, poxa, Deus abençoa. Mas você não pode dar o dízimo na igreja de outro pastor. Porque não é certo. É um bando de canalhas. Pergunta a ele. Quando ele falar para você não dar o dízimo em outra igreja, você pergunta a ele, pastor, se vier um membro de uma outra igreja, da Assembleia de Deus, e der aqui o dízimo, o senhor aceita? Você faz essa pergunta a ele. Desmascara ele, esse canalha. Veja. Você não pode frequentar a igreja de outro pastor. Mas outras pessoas de outras denominações podem frequentar a igreja dele. Canalha. Quem sai da igreja dele é caído. Mas ele já saiu de várias igrejas. Pergunta esse pastor, o seu líder já saiu de alguma igreja? Ou ele desde pequenininho ele começou nessa igreja? Pergunta a ele. Pergunta se o líder dele já saiu de alguma igreja. Tem líder aí que já saiu de 3 igrejas. Está no seu direito. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Agora, quando você sai da igreja dele, você é caído. Não é assim que acontece? Um bando de canalhas. Meu amigo e minha amiga, o seu problema, é o cabresto. Eu estou tentando tirar o seu cabresto, mas você não quer. Tem igrejas que você frequenta, que você chega lá, você está olhando para a esquerda, para a direita, para o alto, para baixo, para trás, mas quando você começa a frequentar, eles colocam em você um cabresto
uma camisa de força chamada uniforme, um par de algemas e um par de ferraduras. Mas você gosta. Você gosta. Eu estou tentando te ajudar. Eu não quero que você saia de igreja nenhuma. Você vai aonde as suas pernas te levarem. Agora, você diz que crê em Deus e tem um cabresto? Não, você não crê. Você crê numa igreja, num líder, num pastor, numa instituição, num sistema, mas não em Deus. Porque Deus é liberdade. Está escrito isso. Deus é liberdade. Ele não te obriga, ele não te impõe, ele não te ameaça. Vou repetir bonitinho. O filho pródigo, quando saiu de casa, o pai não foi atrás. Não foi atrás. Não ficou ligando, não chamou no WhatsApp, no Face, no Instagram. Oh, você quer sair, bonitinho? Toma aqui o que é teu, vai embora. Vai embora. O pai não foi atrás. Mas a igreja moderna, ela te controla. Fica uma semana sem ir na igreja para você ver. Ah, eles vão atrás de você. E se você é um bom dizimista, aí a história é outra, hein? Aí é o pastor líder que te chama. Mas se você é um pé rapado, como a gente diz na gíria, aí ninguém vai atrás de você. Ninguém vai atrás de você. Mas você gosta do engano, fala a verdade. Você é como católico, né? A maioria. Eu nasci católico, vou morrer católico, vou para o inferno católico. Essa é a grande realidade. Deus quer a sua liberdade. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus te criou para você ter intimidade. Intimidade. Ezequias, como Noé, como Abraão, como Moisés, eram homens que tinham intimidade com Deus. Os milagres que aconteceram através desses homens não foi assim casualmente, do nada. Não. Eles tinham intimidade com Deus. É o que você não tem. Você conhece o pastor. Olá, sou Wendel. Você conhece o bispo. Você conhece o apóstolo. Tem até sumo sacerdote. Profeta, então, tem as pencas. Mas Deus, você não tem intimidade com Ele. Estar dentro de uma igreja não quer dizer nada. O diabo é o primeiro a chegar. O diabo canta, dá dízimo, dá oferta, bate palma, diz está ligado, está amarrado, em nome de Jesus. O diabo diz tudo isso, faz tudo isso. Mas não tem intimidade. Não tem nada melhor do que você ter intimidade com alguém. Você tem liberdade com aquela pessoa. Sim ou não? Você tem liberdade. Você respeita, claro. Mas você tem liberdade. Agora, se você não tem intimidade, é como eu falei no vídeo passado, né? Você vai na casa de uma pessoa que você não tem intimidade, a pessoa te oferece um copo d'água, você está morrendo de sede, você não toma. A pessoa te oferece aquele bolinho da tarde, né, de laranja, de banana, você está morrendo de fome, o olho está assim, ó, mas você, não, tô bem. Obrigado, Ana Lica. Tô bem, ó, tô cheio. Comi uma folha de alface agora, tô cheio. Você não tem intimidade? Agora eu, quando tenho intimidade, eu como até os móveis da casa da pessoa. Eu já chego abrindo a geladeira. E quem me conhece sabe que eu faço isso. Já chego sentando no sofá e botando o pé em cima. Já abro a geladeira. Não quero que ninguém... bispo, deixa que eu abro a geladeira. Deixa comigo. Mas quando eu como, eu também lavo os pratos. A pessoa, não, bispo, pelo amor de Deus. Deixa eu lavo os pratos. Eu lavo na minha casa, eu lavo na casa de todo mundo. Vou contar uma historinha para você, bonitinho. Uma vez eu fui padrinho de um amigo, lá em Minas Gerais, em Teófilo Otoni. Era novo, não era nem casado. Aí cheguei lá,
Eu só conhecia ele e a noiva dele, mas não conhecia a família da noiva. Aí eu cheguei lá, oi, como é que vai, tudo bem e tal. Aí a senhora botou comida pra gente. Sabe o que eu fiz? Quando eu acabei de comer, eu fui lavar os pratos. A mulher falou assim, não, aqui eu vou lavar. Sabe o que aconteceu? Ela gostou tanto de mim, que ela toda hora chegava, o que o senhor quer comer? O que você quer comer? O que você quer comer? Aí ela me tratou de outra maneira. Já passei a ter a intimidade. Até então eu era um estranho. Mas de um dia para o outro, amorzinho, eu passei a ter intimidade. E como eu gosto de comer, deitei os cabelos. Varri e catei o lixo, como diz na gíria. Você está rindo, né? Mas é verdade. Intimidade é isso. Quando eu vou na casa de uma pessoa que eu tenho intimidade, eu abro a geladeira, eu pego a minha comida, eu lavo os pratos, eu não tenho problema. Eu arrumo a minha cama quando eu saio da casa de alguém, eu não tenho problema com isso, nunca tive. Nunca tive problema com isso. Sempre fiz assim. Por isso que aonde eu ia, as pessoas me tratavam bem. O que o senhor quer comer? O que você quer comer? Eu falava, eu quero fígado. Eu quero bucho, quero dobradinha, quero carne seca com abóbora, eu quero angu com carne moída, com quiabo, um torresminho, um angu à baiana. Sábado agora, eu vou na casa de um rapaz e ele falou assim, não, eu vou preparar aqui uma muqueca e tal, vou preparar aqui uns frutos do mar. Eu falei, pô, rapaz, posso te pedir alguma coisa? Ele falou, não, o senhor manda. O senhor manda. Eu falei, pô, uma carninha de sol cai bem, né? Aí ele falou, deixa comigo, bicho, vou preparar aquela carne de sol. Olha só, intimidade, amorzinho. Tá com água na boca? Carninha de sol. É o que eu vou comer sábado. Agora, se eu não tivesse intimidade, eu tinha que aceitar a muqueca de peixe lá que ele vai fazer. E eu não sou muito chegado. Eu como até pedra, mas se eu tiver uma carninha de sol, aí eu como. Eu prefiro a carninha de sol. A intimidade é isso, bonitinho. É o que você não tem com Deus. Você tem fé, mas entre você e o diabo não tem diferença. Porque o diabo também tem fé. O problema da igreja não é fé. O problema da igreja é intimidade. Por isso que não acontecem milagres. Por isso que o pastor precisa fazer muita força para levar você na igreja, para insistir, ele insiste com você. Essa é a verdade. Ele insiste para você ir. Ele inventa, ele chega ao ponto de inventar. Você gosta do engano. Eu nunca fiz uma campanha na igreja. Você acredita nisso? Eu nunca falei com um pastor na igreja. Você acredita nisso? Porque eu sou de um outro tempo. E eu sentava lá atrás, a igreja cabia 1.500 pessoas. Eu sentava na última cadeira, porque quando o pastor demorava, eu ia embora. Eu não perdia tempo. Ele ficava lá enchendo linguiça, eu ia embora. Por isso eu sentava na última cadeira. Nos Estados Unidos, o pastor tem 55 minutos ou 50 minutos para pregar. Ele não pode passar disso. É o pastor. O bambambam, 10.000 pessoas, 5.000 pessoas na igreja. Ele tem 50, 55 minutos para pregar. Não passa disso. É tudo controladinho, combinadinho, calcinha com sutiã. Aqui não. O pastor chega atrasado na reunião, entendeu? Fica cantando e chama cantores para encher linguiça e leva 3 horas de reunião. Os bobos ficam ali naquela cadeira de plástico com a bunda doendo. Então eu já sentava na última cadeira, porque se ele demorasse muito, eu montava no porco. O teu problema, meu amigo e minha amiga, não é fé. Fé você tem até para vender. Mas você não tem intimidade, porque a sua igreja não ensina isso. Porque não dá campanha, não dá oferta. É ou não é verdade? Tem temas, tem mensagens da Bíblia que o pastor lê e fala assim, isso aqui não vai dar oferta, não vai trazer ninguém. Isso aqui vai cansar o povo. Quando é um ensinamento, quando é uma doutrina, uma exortação, ele fala, aí ele pula a página, assim mesmo, ó. Ele está lendo aqui, ele fala, isso aqui não, vou pular.
porque não dá oferta. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? É um pouquinho só de experiência. Só um pouquinho de experiência. O dia que você abrir a sua mente, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Como a minha mudou e de outras pessoas. O conhecimento impede de você depender dos outros. Existe uma frase que diz que quem aprende não depende. Anota isso aí. Escreve aí, dona Lica, por favor. Quem aprende não depende. Ezequias não dependeu de ninguém, só de Deus. É isso que está faltando em você. É importante você ir na igreja? Claro que é importante. Deus criou a igreja. Mais do que você ir na igreja, é você ter intimidade com Deus. Porque se você não tiver, a igreja não vai fazer nada por você. O pastor não paga o seu aluguel. Ou paga? Obrigado, dona Lica. Ezequias não dependeu de ninguém, porque ele tinha aprendido. Então, aprenda essa frase aí. Quem aprende não depende. Intimidade. Se você me chamar para ir na sua casa, se eu não tiver intimidade com você, eu vou ficar sem graça. Vou ficar sem graça. Vou chegar com fome, vou sair com fome. Você vai me oferecer um quissuco, eu não, estou cheio. Ou então, estou em jejum. Meio-dia. Agora, se eu tiver intimidade, eu quebro até o jejum. Só para você ter uma ideia. E se a comida for boa, do jeito que eu estou falando aqui, aí eu quebro o jejum. Mas, um arrozinho com ovo, um anguzinho, um quiabinho, não quero nada, eu não precisa se incomodar comigo. Faz um arrozinho soltinho, se você não sabe fazer, eu sei fazer, eu te ensino bem soltinho. Um ovinho, na banha, não no óleo, na banha de porco. Mas faz uns 3, porque menos de 3 eu não como. Intimidade. Agora, se eu não tiver intimidade com você, eu vou. Você vai preparar uma picanha e eu vou comer um pedacinho, porque eu tô com vergonha. Aí vou mastigar a comida, entendeu? Vou toda hora limpar. Agora, se eu tiver intimidade, amor, eu encho a boca. Encho a boca. Eu sou assim. Agora, se eu não tiver intimidade, eu vou ser educado. Vou sair dali com fome, mas vou ter que ser educado. Agora, quando a gente tem intimidade, né? A gente mete a mão no dente, a gente faz, bota o pé no sofá, deita na cama, abre a geladeira, pega água. É bom ter intimidade, né? Fala a verdade. Não é bom ter intimidade com as pessoas, com quem a gente gosta principalmente? Agora imagine você tendo intimidade com Deus. Imagine, bonitinho. Dona Lica, só está perdendo tempo, olha a hora aí, ó. Imagine a gente ter intimidade com Deus. Você não precisa. Você tem uma dor de cabeça às 7 da manhã, você não precisa esperar a reunião do pastor às 7 da noite, não. Você dobra o seu joelho e fala, Deus, está doendo minha cabeça. E assim de fácil. Amanhã, de repente, a gente vai continuar. Divulgue esse vídeo. Divulgue o máximo que você puder. Tem mais vídeos no YouTube que diz assim, ó, você bota no YouTube, mentiras que parecem verdade. Sérgio Von Held. E também na nossa página aí do Facebook. Tem vários vídeos. E são vídeos que vão te alimentar. Porque eu recebo mensagens de pastores, bispos. Obrigado, dona Lica.
que diz assim, bispo, não para não, bispo, por favor. Obrigado, Dona Lica. Não para não, bispo, porque são os seus vídeos que me alimentam, porque eu não aprendo nada na igreja. Esses são os comentários que eu recebo. Bispo, não para de pregar não, bispo. Eu me alimento dos seus vídeos. Por isso eu peço a sua ajuda. O que você quiser ajudar, 20, 50, 100, o seu dízimo, aquilo que Deus tocar no seu coração, está aí o número da conta. E se você quiser, você pode me chamar, eu te dou o número do Pix, mas eu não vou colocar o número do Pix aí. Você tem que me chamar no privado, no message, eu te dou. Fala, bispo, vou ajudar com 50, vou ajudar com 100. Você ajuda muito para a gente seguir pregando a verdade. Porque eu não prego para te agradar. Eu não prego para fazer amigos. Eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Goste de você ou não. Se sinta ofendido ou não. Eu prego o que Deus manda eu pregar. Então, nos ajude com o que Deus tocar no seu coração. Essa semana, talvez amanhã ou sexta-feira, a gente vai seguir com esse tema. A intimidade com Deus. Tá? Então, se me convida, já sabe que eu gosto. Um beijo no coração.